Vamos lá, gente. Então, vamos aqui para mais um vídeo falando sobre determinantes. Antes de a gente dar continuidade, vamos relembrar o que a gente já viu de determinantes. Então, a primeira coisa que a gente viu foi como calcular o determinante das matrizes de ordem 2. E aí a gente pegava a multiplicação da DP menos a multiplicação da DS. E assim a gente fazia o procedimento do cálculo do determinante de ordem 2. Depois passamos para os determinantes das matrizes de ordem 3, e aí a gente utilizou a regra de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas ao lado da matriz, efetuando as multiplicações das diagonais principais, somando, e as multiplicações das diagonais secundárias, subtraindo. Hoje nós vamos aprender como calcular os determinantes das matrizes de ordem superior a 3, utilizando o teorema de Laplace. Só que antes de utilizar esse teorema de Laplace, nós vamos verificar o que é o menor complementar e o que é o cofator. São dois elementos que estão inseridos dentro do teorema de Laplace. Então vamos lá identificar primeiro o que é um menor complementar. Então ele diz aí, o menor complementar, pela definição, escolhe-se uma linha e uma coluna da matriz para ser eliminado e calcula-se o determinante. Então o que é que ele está dizendo? A notação. O menor complementar ele vai ser identificado por esse elemento, D e J. Lembrando, o I representa a linha, o J representa a coluna. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Vamos verificar aqui no exemplo. D11, eu vou pegar aqui, ó, o D11, eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Os elementos que sobram da matriz, essa aqui, eu vou construir uma nova matriz e vou tirar o determinante dessa nova matriz. Então é assim que a gente calcula o menor complementar. Elimina a linha e a coluna que está sendo mostrada na matriz, gerando uma nova matriz e calculando esse determinante. Então a gente vai fazer a mesma coisa por D22. A gente vai eliminar aí a segunda linha e a primeira coluna da matriz e gerar uma nova matriz e calcular o determinante. A32, a gente vai eliminar a terceira linha e a segunda coluna. A33, a gente vai eliminar a terceira linha e a terceira coluna. Beleza? Então vamos lá verificar como a gente vai fazer isso aqui na conta. Então, menor complementar D11, como eu havia dito, vamos eliminar a primeira linha e a primeira coluna, gerando uma nova matriz, 5, 6, 0 e 3, tirando o determinante dessa matriz. Repare que a gente está reduzindo, né? A gente está reduzindo a matriz de ordem 3 para uma matriz de ordem 2. Então, aqui o cálculo vai ser diagonal principal, 5 vezes menos 3, menos diagonal secundária, 0 vezes 6. Menos 15 menos 0, vou ficar igual a menos 15. D21, vou eliminar a segunda linha e a primeira coluna, ficando com a matriz 2, 1, 0 e menos 3. E tirando o determinante dessa nova matriz, 2 vezes menos 3, 0 vezes 1. Menos 6 menos 0 igual a menos 6. Vamos para a letra C. D32. Então, eu vou eliminar a terceira linha e a segunda coluna. Então, terceira linha, segunda coluna. Então, eu vou ficar com 3, 1, 4 e 6. Então, repete aí. Vamos construir uma nova matriz, 3, 1, 4 e 6, e tirar o determinante dessa nova matriz. Então, eu vou ficar 3 vezes 6, menos 4 vezes 1. Então, eu vou ficar com 18 menos 4, que vai dar igual a 14. Vamos para a letra D, D33. Então, vou eliminar a terceira linha e a terceira coluna. Novamente, vamos gerar uma nova matriz, 3, 2, 4 e 5, e tirar o determinante dessa nova matriz. 3 vezes 5, menos 4 vezes 2. 15 menos 8 vai dar igual a 7. Então, assim que a gente calcula o menor complementar. Volto a repetir, esse menor complementar ele vai estar inserido dentro do próximo tópico que a gente vai ver, que é o cofator. Então, repare que o cofator, dentro do cofator, está inserido o menor complementar. Então, tem aí a fórmula do cofator. Aí, esse cofator ele vai ser apresentado como CIJ ou esse AIJ. E aí vai depender. Em alguns livros você vai encontrar como CIJ, em alguns outros livros você vai encontrar como AIJ. Esse DIJ é a representação do menor complementar. Aí é a definição, aquilo que a gente já viu, acabou de fazer aí agora, certo? Então, lembrando, I, linha, J,
coluna. Não pode esquecer disso. E aí vamos verificar como é que a gente vai trabalhar com essa fórmula do cofator. Então tem um exemplo aí com a matriz de ordem 3, e aí ele peça aqui para calcular o A23. Foi o que ele fez, substituiu aqui ó, o valor de I e J pelo elemento que ele colocou, A23. Então o I é 2, o J é 3. Então aqui ficou a conta 2 mais 3, e aí o que foi que ele fez? Eliminou a segunda linha, porque agora eu vou calcular o D23. Vou eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Segunda linha, desculpa, e terceira coluna. Tá aqui. Então eu vou ficar com 2, 4, 6 e 2. Então eu vou ficar com o determinante aqui. Vou calcular o determinante dessa matriz, que vai ficar 2 vezes 2 menos 6 vezes 4. Então eu vou ficar com 4 menos 24, que vai dar justamente o menos 20 que eu acabei de encontrar aqui. Esse menos 1, e aí eu vou me ligar aqui. Como isso daqui deu 5, deu número ímpar, então todo número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua negativo. E aí eu faço menos 1 vezes 20, menos 20 vai dar 20 positivo, porque menos com menos vai dar igual a mais. Beleza? Vamos ver outros exemplos então. Então aqui eu tenho essa matriz e ele pede para calcular esses cofatores todos aí. Então vamos lá calcular. O cofator A11. Então vou substituir aqui, ó, no lugar de IJ por 1 em 1. Então lembrando que I é 1, J também é 1. Então aqui eu tenho o valor de I e aqui eu tenho o valor de J. Beleza? Então aqui eu vou ficar com 1 mais 1 vezes o D11. 1 mais 1 vezes D11. O D11 eu faço como? Elimino a primeira linha, a primeira coluna, gero uma nova matriz e aí calculo o determinante dessa nova matriz. Então, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 0 vezes 4. Vou ficar com menos 1 vezes 0, que dá igual a menos 1. Então, a 11 ali eu fico com menos 1 elevado ao quadrado, 1 mais 1 igual a 2. E aí, lembrando, um número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, menos 1 ao quadrado vai dar igual a 1. 1 vezes o valor do determinante que eu acabei de encontrar, que é o valor de D11, que deu menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar igual a menos 1. Então, aquele cofator ali, A11, dá igual a menos 1. Vamos para a letra B. Cofator A32. Então, joga na fórmula menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o D32. O D32 é o menor complementar. Eu vou eliminar a terceira linha e a segunda coluna. Eliminei. Fiquei com a nova matriz 1, 3, 0 e 4. Tiro o determinante dessa nova matriz. Então, eu fico com 1 vezes 4 menos 0 vezes 3. 1 vezes 4 dá 4. 0 vezes 3 dá 0. 4 menos 0 dá igual a 4. Então, eu vou ficar aqui substituindo o valor desse D32. Esse D32 a gente já acabou de calcular o valor que ele é 4. E aí eu tenho menos 1 elevado a 5. Repare que agora o meu expoente aqui ele é um número ímpar. Então, significa que esse menos 1 ele vai continuar com sinal negativo. Então, eu vou ficar com menos 1 vezes 4, que vai dar igual a menos 4. Vamos para a letra C. O cofator A22. I elevado a 2 mais 2 vezes o D22. Vamos calcular o D22 eliminando a segunda linha e a segunda coluna, gerando uma nova matriz e calculando o determinante dessa nova matriz. Então, tem 1, 3, menos 3, 1. 1 vezes 1, menos 3 vezes o 3. Então, aqui 1 vezes 1 vai dar 1. Aqui eu vou conservar o sinal menos e vou fazer menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Nesse momento, eu faço menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ficar com 1 mais 9 igual a 10. Como isso daqui vai dar um número par, 2 mais 2 vai dar igual a 4. Então, significa que esse 1 vai virar positivo. 1 vezes 10 dá igual a 10. O cofator A21. A21, vou ficar com menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o D21. Então, repare que o mesmo elemento que a gente colocou aqui, ó,
o 2 e 1 no cofator é o mesmo que fica no menor complementar. Então aqui eu vou ficar com segunda linha, primeira coluna. Sobrou aqui 2, 3, 0 e 1. Tiro o determinante dessa nova matriz. 2 vezes 1, menos 0 vezes 3. 2 vezes 1 vai dar 2, 2 menos 0 dá igual a 2. Nesse momento, o menos 3 está elevado a um expoente ímpar. Como ele está elevado a um expoente ímpar, então ele vai continuar com o sinal negativo. Então eu vou ficar menos 1 vezes 2, que vai dar igual a menos 2. Então é assim que a gente calcula o cofator. Repare que eu tenho a fórmula do cofator. Dentro dessa fórmula do cofator tem uma coisa chamada menor complementar. E esse cofator ele vai estar inserido agora dentro do teorema de Laplace. Então vamos entender aqui a definição do teorema de Laplace. Ele diz aí, para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem n, escolhemos arbitrariamente uma de suas linhas. Somamos os produtos dos elementos dessa linha pelos respectivos cofatores. O teorema de Laplace é usado no determinante das matrizes de ordem superior a 3. Então, repare, esse teorema, temos a regra de Sarri aplicado somente às matrizes de ordem 3. Temos aquela metodologia para tirar o determinante das matrizes de ordem 2. O teorema de Laplace ele pode ser aplicado para qualquer tipo de matriz, independente da ordem. Então, ele é um teorema mais completo, porque ele não tem limitação. A regra de Sarri é aplicado só a de 3. De ordem 3. O teorema de Laplace, não. Eu posso aplicar no de ordem 3, posso aplicar no de ordem 2, posso aplicar no de ordem 5, posso aplicar no de ordem 10, ou seja, não tem limitação. Certo? Mas, obviamente, como o de ordem 2 e de ordem 3 existe outro método de a gente calcular, a gente acaba utilizando esses outros métodos. Mas o teorema de Laplace ele pode ser aplicado para qualquer matriz, independente da ordem dela. Beleza? Vamos entender, então, aqui essa é a fórmula do teorema de Laplace. Lembrando, ó, que esse A e J, ou esse A1 e 1, esse A e 2, esse A e N, esses A maiúsculo representam o quê? O cofator. E esses minúsculos representam o quê? Esses minúsculos, e aí a gente vai ter que lembrar lá de matriz, representam os elementos da matriz. Lembra que a gente escrevia a matriz genérica com esses Azinho? A11, A12, A13, A21, A22, A23 para fazer a construção da matriz? Pois é. Então, esses elementos aí, eles são os elementos da matriz. Repare que na minha fórmula tem esse I aí, ó. O I, ele tá, o número ele tá fixo, mas o I também, ó. O I tá aqui, ó. Não tem número nenhum aqui. Por que não tem número nesse I? Porque o I é justamente, ó, a linha que você vai escolher. E aí a definição diz que você vai escolher qualquer linha. Então, esse I ele vai dar origem à linha que você escolheu. Se você escolheu a linha 1, então isso daí vai ficar 11, 12. Se você escolheu a linha 2, isso vai ficar 21, 23. Se você escolheu a linha 3, isso vai ficar 31, 33. Ou seja, independente da linha que você escolher, e aí o extraordinário é que, independente da linha que você escolher, vai gerar contas totalmente diferentes. Mas o resultado final ele vai ser o mesmo, obrigatoriamente. Ah, se eu fizer e der diferente, significa que em algum momento você errou alguma conta, algum sinal. Se você fez com linhas diferentes e não deu o mesmo valor, tem algum sinal errado, alguma conta errada, porque obrigatoriamente ele dá sempre igual, independente da linha que você escolheu. Beleza? Então aqui eu tenho um exemplo aqui. A gente vai ver dois exemplos. Então, esse primeiro exemplo, vamos escolher a linha 1. Então, significa que no lugar desse I aí, vai estar 1. Então, eu vou ficar com Azinho 11, o cofator A11. Vou ficar com A12, o cofator A12. Vou ficar com A13, o cofator A13. Repare que esses A minúsculo aqui, ó, são os elementos da linha que você escolheu. Então, como eu escolhi a linha 1, então o A11 vai ser o quê? O elemento 1. O A12 vai ser o elemento 2. O A13 vai ser o elemento 0. Certo? Então, esses A minúsculos são os elementos da linha que você escolhe. E aí, nesse momento, eu escolhi a primeira linha, substituí já os valores. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o cofator do A11, do A12 e do A13. Repare que esse A13, necessariamente, eu não precisaria calcular.
Por que eu não precisaria calcular? Porque independente do valor aqui de A13, como isso está multiplicado por zero, então independente do valor que dá, isso sempre vai dar igual a zero. Os outros eu calculo. O A12, o A11, eu vou escolher aqui, vai ficar 1 mais 1, vezes o menor complementar, que é eliminar a primeira linha e a primeira coluna, ficando com 1, 2, 3, 4. O A12 vai ser 1 mais 2, vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. E aí eu vou ficar com 3, 1, 1, 4, certo? A gente vai ver isso no próximo slide mais detalhado. Então vamos aqui calcular o determinante dessa matriz. E aí vale ressaltar aquele detalhe que eu falei do zero. Você pode escolher qualquer linha, mas óbvio que a gente vai tentar escolher sempre as linhas que vai obter as menores contas. Então, para isso, temos uma dica aqui de você tentar escolher sempre a linha que tem a maior quantidade de zeros. Por quê? Porque essa linha que vai obter as menores contas. A gente não vai precisar calcular todos os cofatores. Por quê? Pelo fato de, nessa linha com T0, eu vou fazer a multiplicação pelo zero, como a gente acabou de fazer, de verificar no exemplo anterior. Então, mas se nenhuma linha tiver zero, você escolhe a linha que tem os menores números, certo? Mas você pode escolher qualquer outra, não quer dizer que você tem que escolher essa. Significa que essa tem as menores contas, beleza? Então, vamos lá verificar. Vamos aqui escolher a primeira linha. Então, devemos escolher a primeira linha da matriz para explicar o teorema. Sugere-se escolher a linha que contém a maior quantidade de zeros, pois essa vai gerar a menor quantidade de cálculos, certo? Então, portanto, para calcular o determinante dessa matriz, escolheremos a linha 1, como eu já havia dito. Então, vamos escolher aqui a linha 1. O teorema está aí, certo? Então, vamos escolher a linha 1. Então, no lugar desses i, eu vou colocar o quê? O número 1, que é referente à primeira linha. Então, vou ficar com A11, cofator A11, A12, o cofator A12, A13, o cofator A13, A14, o cofator A14. Então, nesses A minúsculo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esses A minúsculo por quanto? Pelos elementos da linha que eu escolhi. Então, eu vou ficar aqui com 2, 0, 4 e 0. Como eu falei, por que a gente escolhe a linha que tem a maior quantidade de zero? Porque independente do valor que der aqui no A12 e no A14, como isso está multiplicado por zero, isso obrigatoriamente aqui vai ser zero. Então não preciso me preocupar em calcular o A14 e o A12. Vou calcular apenas o A11 e o A13. Então o A11 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o D11. E aí o D11 eu vou lá na minha matriz original e elimino a primeira linha e a primeira coluna. Então, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, eu fico com essa matriz. Matriz de ordem 3, o que é que eu tenho que fazer? Calcular o determinante dessa matriz. E aí, para isso, eu vou aplicar a regra de Sarri, repetir as duas primeiras colunas. Não vou aplicar nesse momento, porque a gente já viu isso em outros vídeos, como é que calcula esse determinante dessa matriz, certo? Então, aqui eu já vou colocar o resultado direto. Então, o determinante dessa matriz aí vai dar menos 556. Então, substituindo ali, menos 1 ao quadrado, como menos 1 está elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, 1 vezes 500 menos 556, eu vou ficar com menos 556. Vou calcular o A13, mesmo raciocínio. Menor complementar D13 vai gerar uma matriz desse tipo, uma matriz de ordem 3, vou aplicar a regra de Sarri e encontrar esse determinante, 493. Substituo o valor ali, novamente o menos 1 está elevado a um expoente par, então vai gerar, isso daqui vai virar positivo, 1 vezes 493 vai dar 493. Retomando ao meu cálculo do teorema de Laplace, eu tinha essa conta aqui para ser feita. Obviamente, como eu falei, não precisei calcular o A12 porque isso daqui vai dar 0 e o A14 porque isso vai dar 0. Por quê? Porque isso está multiplicado por 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Eu não preciso me preocupar com esses dois elementos aí. Então, vou substituir o A11 pelo valor de menos 556 e eu vou substituir o A13 por 493. Substituir,
faz a conta, a multiplicação, soma e encontra o determinante daquela matriz de ordem 4. Beleza? Então, repare o porquê de a gente escolher a linha que tem a maior quantidade de zeros. Porque se eu não tivesse zero nenhum na matriz, significaria que eu ia precisar fazer 4 cofatores. E aí, nesse caso, eu iria tirar o determinante de 4 matrizes de ordem 3, tornando assim o cálculo cada vez um pouco mais extenso. Mas também não é nada de difícil, algo de extraordinário de ser executado. É só a questão de ter muita conta para ser feita, beleza? Mas é algo bem tranquilo e bem fácil, certo? Então, esse é o teorema de Laplace, para a gente calcular o determinante das ordens de matrizes de ordem superior a 3. Beleza? Para finalizar, vamos ver as nossas propriedades. Propriedades essa que algumas facilitam a minha vida. Então, a primeira propriedade é: se os elementos de uma linha ou uma coluna for zero, seu determinante será zero. Ou seja, se eu tiver uma linha toda ou uma coluna toda de uma matriz com zero, o determinante dessa matriz é zero, eu não preciso calcular nada. Propriedade 2. Se os elementos de duas linhas ou colunas forem iguais ou proporcionais, seu determinante será zero. Então, vamos ver um exemplo aqui. Como assim? Se eu tiver uma matriz desse tipo, repare que essa matriz aqui, o determinante dessa matriz vai ser zero. Não preciso nem me preocupar. Por quê? Porque eu tenho a primeira coluna e a terceira coluna iguais. Então, quando for igual ou quando for proporcional. Então, vamos lá entender o que é esse proporcional. Então, eu tenho aqui a matriz 2, 4, 2, 3 e 4. Eu tenho 6, 7 e 9. Eu tenho aqui 4, 6 e 8. Essa matriz também, o determinante dessa matriz será zero. Por quê? Porque a linha, as linhas 1 e 3, elas são proporcionais. Como assim, Welber? A linha 3, essa linha 3, é o dobro da linha 1. Repare que se eu pegar a linha 1 e multiplicar por 2, eu vou obter a linha 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, significa que essas duas linhas, elas são proporcionais. Então, necessariamente, o determinante dessa matriz, se eu for aplicar a regra de Sarri, tudo bonitinho, o determinante dessa matriz ela será zero. Beleza? Então, isso significa que quando as duas linhas ou colunas elas forem proporcionais. Vamos para a propriedade 3. O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante de sua transposta. Então, o que é que acontece? Eu tenho a matriz original e a transposta. Lembrando, transposta, tudo que é linha vira coluna, tudo que é coluna vira linha. Então, você vai trocar o que é linha passa a ser coluna, o que é coluna passa a ser linha. Então, independente dessas trocas que você vai fazer da original e da transposta, o determinante ele não vai se alterar. Vai continuar o mesmo. Propriedade 4. Eu tenho, se a matriz é dita triangular, seu determinante será igual à multiplicação da diagonal principal. O que é uma matriz triangular? Quando os elementos acima ou abaixo da DP são iguais a zero. E aí nós vimos que tem a matriz triangular superior, e aí o determinante dessa matriz vai ser a multiplicação dos elementos da DP. Então aqui eu não preciso fazer a regra de Sarri, fazer toda aquela conta. Por quê? Porque eu sei que o determinante vai ser a multiplicação dos elementos da DP. Se eu tiver uma de ordem 5, Welber, e for triangular, vou fazer a mesma coisa? Exatamente. Então, independente da ordem da matriz, se for uma matriz triangular, o determinante dessa matriz será a multiplicação dos elementos da DP. Aqui eu tenho um exemplo da triangular inferior, mesma coisa, o determinante vai ser a multiplicação dos elementos da DP. Quinta propriedade. O determinante do produto entre duas matrizes é a multiplicação de seus determinantes separadamente. A essa propriedade chamamos de teorema de Binet. O que é que quer dizer com isso aqui? Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz desse tipo, uma matriz de ordem 2, tem uma matriz A aqui, vou ter uma matriz B, sem essa propriedade aqui, eu pedisse para calcular o determinante
de A vezes B, o que é que eu iria ter que fazer? Eu ia ter que pegar essa matriz A, multiplicar pela matriz B, fazer aquele procedimento de linha por coluna, e após o resultado dessa multiplicação, tirar o determinante dessa nova matriz, que é a matriz produto. Obviamente que se eu quiser fazer assim, eu posso, mas eu posso pegar o determinante de cada matriz dessa separadamente, ou seja, vou calcular o determinante dessa matriz A, o determinante dessa matriz B e multiplicar os seus determinantes. Vou obter o mesmo resultado. Então é isso que o teorema de Binet diz. E a última propriedade, que é o determinante da matriz inversa, que é igual ao inverso do determinante da matriz original. Então, por exemplo, se o determinante da inversa deu 2, o da original é 1 sobre 2. Ou seja, o determinante de uma matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. Beleza? Então aqui nós encerramos as nossas aulas de determinante. Um abraço e até os próximos vídeos.